que, que isso daí punha em risco a conquista da chave, já que cada um que chega depois para a direção pode ter ideias diferentes e tal, né? E a coisa da grandeza, às vezes de ficar muito grande, de botar, vamos fazer mais isso, mas aquilo, e de repente a gente não tem como pagar. A gente sabe que isso tudo é muito difícil para pagar, ainda mais aqui na Inglaterra, as coisas não são fáceis, não tem doação, né? No Brasil, você constrói a casa espírita tudo com doação. Um doa. Eu construí um centro comunitário, né, e pus fogão industrial, tudo para as crianças, 120 crianças a gente atendia. Comecei um trabalho lá, né, depois arrumei gente, fui levando gente para lá, até formar os grupos. A gente atendia 120 crianças. Então, tudo com doação, a comida toda era doação. Ganhamos fogão industrial, eu fui falando com outro, a gente conseguiu um monte de coisa. Então, assim, aqui não, a gente tem que se virar só. Então, se a gente vai pegar e fazer empréstimo e tudo para pôr em risco os ganhos, não, eu acredito que deveria estar fazendo festa, qualquer coisa, formar o dinheiro e investir Para e não pôr em investir risco. nas É, atividades aqui, Não, né? você sim, está resumindo, ó, Ivonete, o que foi falado a pode, semana passada, sim, porque esse has power to do anything, esse tem o poder de fazer qualquer coisa. É é, muito poder para 4 pessoas, foi isso que foi discutido. sim, sim, E tudo que for eles tiverem que estar fazendo, lógico que a gente vai ter que confiar neles, mas por uma cláusula que eles não podem estar fazendo qualquer coisa. Isso tem que Sim, ser limitado, esse poder. sim, Porque claro. justamente no que ela está falando, na parte da uhum, finança, porque toda hora está mudando, cabeças diferentes, tem muitas, essa diversidade de ideias também, e depois pode chegar até um outro lá, falar assim, não, eu não quero esses caras, pode vender o que ela falou, e vamos investir numa coisa que não vai dar lucro e vai acabar prejudicando o orçamento da base, porque a função da base é dar o respaldo para os grupos, e na hora que é necessário, como, por isso. exemplo, da última vez foi A dito que a Leila, base emprestou dinheiro para um grupo, que depois teve que pagar. Então, a função da base é justamente isso, para dar esse respaldo. Mas isso tem que ficar muito claro, não é eles somente fazerem e decidirem por eles. Tem que passar um recado, um memorando, seja qual for algum documento para os responsáveis de todos os grupos, para saber o que está fazendo com o sim, nosso dinheiro, porque afinal de contas, nós precisamos da base, mas a base também precisa da gente. Então, esse poder de fazer qualquer coisa dá muito poder para eles, e a gente, no final, a gente não pode reclamar, porque está sim, na Constituição que sim, eles têm poder, eles têm até o poder de falar, não quero mais a base, e assinar para sair sei lá, da comunidade, da união. sim, Então, eu acho que tem que ser muito bem claro esse poder, qual o poder que eles podem estar fazendo, e tem que ser uma coisa transparente para os grupos, e os grupos têm que também estar informado Ciente, antes né? deles fazerem qualquer Ciente e coisa aprovar, né, Judite? e aprovar, isso, exatamente, porque não é só o presidente chegar, vou fazer isso, Não, tem ciente e a aprovação. comissão, tem aprovação também. É mais ou menos isso que a gente estava falando da semana passada, né? Porque tem muita gente que tem grupos que doa bastante para a base e tem outros que não doa, tem outros que está precisando. Então tem que pôr tudo isso em balanço, né? E então esse poder tem que limitar esse poder, tem que limitar, como foi dito, quem falou que, acho que foi a Ivonete também falou, que acho que cada grupo pode gastar até 500, uma coisa assim, e só porque o rapaz pertence a um do trustees, gastou mais, que eu foi não acho verdade. justo, É, que eu não acho ainda justo. tirou no
Só caixa porque o ele é dinheiro, trustee, foi no ele banco. tem direito de fazer, e a gente não pode reclamar, porque É. porque nós demos esse poder para ele ou para ela. No meu caso, nem tinha o poder, eu reclamei, né? Falei, olha, eu não tenho direito em nenhum trustee, está escrito aqui, por que que vocês fizeram? Mas fizeram. Então, com Sim. escrito eles fazem, imagine sem ter especificado, É. né? E outra coisa que também foi falado da Eu semana sei. passada é o seguinte, ah, ah, como falar, ah, porque na base talvez precisa de uma secretária, e a gente estava falando para pagar essa pessoa. Tudo bem, mas essa pessoa tem que ter o conhecimento espírita, porque vai perguntar, e mesmo na cláusula do empregado, na descrição do que se deve, da que a pessoa, job description, né? Que a Sim. descrição tem que mencionar que pode vir qualquer uma pessoa, qualquer religião, porque a gente não faz discriminação, mas tem que ter essa cláusula que é para essa afinidade, para que depois, no futuro, possa causar algum problema nesse sentido, né? Foi isso que foi falado, né? E, e, e tem que ser bem claro isso, né? Tem que ser bem claro. E acho que foi isso que foi E falado a semana os seis passada. também, Judite, os seis, fala. Ou Lembra dos seis, seis? benefício do payment charge. Mas isso tudo está, assim, o seis, o que foi falado no seis. ah, É o que esse poder vem do poder. Tudo que eles fizerem, eles não podem mais fazer o que eles estão querendo, porque esse poder dá direito a tudo. Então a gente tem que tirar esse poder de tudo. Sempre, tudo que eles forem fazer, venda, ou pedir algum empréstimo, ou fazer alguma coisa em relação a dinheiro, eles têm que comunicar ao grupo responsável, cada grupo responsável, para a gente estar interagindo e fazer uma reunião com os grupos. Falar assim, ó, a gente está precisando de um, sabe, de um empréstimo para fazer não sei o quê. Então, tem que estar bem claro, tem que informar todos os grupos, ao invés de É, chegar só lá no banco e pedir, e aí, quem que paga, né? E e são também para 14 assim, só. e a caridade tem que localizar aqui na Inglaterra também. A Isso. maioria tem que ser na Inglaterra. Lógico, isso não significa que a gente não pode dar doação, assim, em casos para fora do Brasil, em desastres, desastres como aconteceu, ou mesmo no Chile, que tem muito terremoto, essas coisas todas. A gente sim pode estar contribuindo, Mas tem que mas ser não assim, por discutido isso. exemplo, alguém tem ou faz a campanha de uma casa de caridade lá, tira daqui para pôr lá, só porque conhece aquela casa de caridade, ajuda aquela casa de caridade e a gente sabe que está precisando. Não. É, isso é uma coisa pessoal de cada um. Quer ajudar, tira do próprio bolso. Não, a base não tem permissão para isso. Quer dizer, ainda tem permissão para isso, porque eles podem fazer qualquer coisa, é o que está aqui no item 4, né, do poder. Então a gente tem que tirar isso, porque quando Sim. chega lá nessa coisa de caridade, de trustees, tem muita diversão, né? Muitos pensamentos, vamos ajudar, porque eu conheço, mas Exato. tá, Tem que ficar a claro. gente tem que os grupos todos, assim, que seja o representante de cada grupo, tem que estar informado para isso e tem que dar sua opinião. Vamos ajudar? Sim, vamos. Quanto? Sabe? Sim. Estipular Mas, isso. Judite, eu ainda penso que deveria, assim, por exemplo,
se tem, acontece algo que a charity deveria ficar com obrigações aqui, ponto final. E se a gente tem algo que a gente quer levar uma campanha para ajudar o Rio Grande do Sul, a gente faz um trabalho extra, porque, veja, lógico, a base já ganha bem pouquinho, Não sabe? tem uma renda para estar fazendo Não isso. tem uma renda. Hum, Exatamente. Então, eu acho que deveria tirar esse poder de pôr no mundo e deveria deixar assim, qualquer campanha, É os a grupos se parte. unem, faz uma campanha, faz o café, oferece esse café para juntar, e a gente manda um dinheiro fora, extra, né? Pode É. até ser através da ou base, então, mas é um dinheiro extra de uma campanha que os grupos fizeram e doou. Porque se a gente botar que a base pode, começa toda a discussão de novo, sabe? É meio sem limite, porque nós temos várias pessoas dentro da nossa casa espírita que trabalham com outras charities, e elas discutem o tempo inteiro. Para que é o dinheiro da base? Para que é o dinheiro da base? Porque tem que doar, tem que render, tem que correr para outro lugar. Quer dizer, eles vão deixar a base falida e depois eles não pagam nada. A gente vai ficar com a base para fechar. Porque a base, agora, por exemplo, eu acho assim, eu acho que a BAS em si não tem que ajudar caridade nenhuma. sim, Essa é a minha opinião. Não tem que ajudar a sim, caridade, tem que dar o suporte para os os grupos, grupos isso que espíritas eu que estão concordo. É precisando, esse o objetivo. É É, esse o porque acho que objetivo. esse é o objetivo, não é É. é, tirar o dinheiro, porque nós precisamos, a caridade não sim, começa dentro de sim, casa. Então, sim, se nós precisamos, então a base tem que estar para dar para esse respaldo para os grupos. Não Claro. fazer caridade. Se quer fazer caridade, arrecadar dinheiro, como eu lembro, o Fraternity, não estou puxando o saco não do Fraternity, mas o final do ano, eles fazem sacolinho para as crianças que vai sim, mandar para o Brasil, mas isso é pessoal, não é É. sim, da Não é base. tirado E do. mesmo no inverno, é meia ou cobertor para a gente mendiga, que sim, daqui. Mas isso é pessoal, é sim. do É, grupo, nossa casa não tem um é da homeless, que a base. gente recolhe para os homeless também. Então, É. cada Mas um tem agora, esse como que trabalho. vai colocar tudo isso escrito? Não, Aí já é isso comigo. é pessoal, é. Não, Eu não, acho mas tudo que a gente está falando tem que estar escrito. A gente tem que que tá. escrever, porque vai ter que mudar tudo isso aqui se todo mundo do grupo se aprovar também, Sim, porque quando sim, chegar na hora da votação, a gente já tem que estar com as coisas escritas e é, passarem para sim, eles estar É, ciente do é. que foi Ô, sim, Judite, decidido. mas o Dave, eles estão fazendo, inclusive vai ter uma ata do que a gente está discutindo, para dar mais embasamento. Então, vai ser Ah, então, colocado por escrito, tá? então tudo isso que a gente está Então, falando vai ser. Ah, é, então é tá. claro, Só que, precisa Não, ser, não, tudo bem. só Porque tá? que as para escrever eu sou pessoas, uma negação. Agora, para falar, Não, a gente vai pôr, tem que pôr por escrito isso. Vamos é, andar então, que senão nós não vamos dar vamos. conta na. Os 5, vamos lá, Então, o 5 Sim. É, Hum, é Application of Income and Property. Então, isso então, é relacionado com aquilo que nós estamos falando sobre a renda hum, e a propriedade, os bens da BUS, que como vai ser aplicado. E que esse aqui, pois é, então, este está em conflito com a última cláusula de ajudar os grupos em qualquer parte do mundo, porque está falando que a renda e os bens da BUS deve ser aplicado exclusivamente para a dentro do Reino aplicação Unido. dos objetivos, né? É. E daí isso está relacionado com quais são os objetivos, que foi muito aberto. e aonde você leu isso, Lota? Mostra pra gente aí, Então, esse aonde. aqui, income and property must be applied solely towards the promotion of the objects. Ah, tá, mas até o de Esse, objetos não falou nada esse ainda. Tá, object, uh,
ok, é public benefit, mas parece que eu vi algo dizendo que, isso foi No anterior. foi quando nós estávamos olhando no Charity Commission. Lembro que no Charity Commission comentou algo sobre poverty relief, É. no mundo inteiro, então mas enfim, alguém pode dizer que é benefício ao público e colocar aqui, né, falar que está dentro de doar ou emprestar dinheiro para, assim, qualquer parte do mundo, né, de ajudar, assim, ajudar a combater a pobreza. Tá, amor, vamos fazer assim, ó. Põe assim, eu tenho marcado aqui só o item, eu pus assim que o preço competitivo, escrevi em inglês, at a competitive price when compare with other Isso, supplies então, in the esse é market. número 2, né? É isso, eu botei para mudar isso. Eu não tenho mais Sim, nada nesse negócio. O que você tem? ok. Então vai É lá, porque, explica. o Dave, Hum, porque o que que a gente precisa, assim, que é assim, está registrado na Charity Commission o objetivo da BANS, isso, que ela só pode existir porque tem grupo espírita aqui. sim, Uma federação, ela cuida de beneficiar os grupos que ela representa. Então, sim, Os federados. é É isso. limitado por si só, é isso. Está claro, e precisa ser claro aí, que é aqui, para o Reino Unido, porque é o que ela nos representa dentro do Reino Unido, né? Então, isso precisa ficar claro. Então, tudo isso, né, deixa de ser, não é lá fora nada, e todo benefício. Gente, é uma charity que não tem renda, né? Como Não, é então que tudo ela bem. vai. Se os objetivos são bem assim claros e limitados, daí esse aqui não tem nenhum problema. Porque Certo. pode vir qualquer pedido, a gente pode dizer, olha, isso não está dentro, ou isso está fora dos objetivos, não tem meia sessão, então não tem nada de colocar a renda, o uso de renda em perigo. Aham. Então, É, Davi, a gente tem naquele 4, a gente vai colocar que a renda tem que ser usada dentro de UK, nas necessidades dos grupos, dentro de UK. Tem que a ver isso. prioridade é auxiliar os grupos, gente. É esse Sim, só o objetivo Sim. dela. Por É, exemplo, assim, a BAR deveria também estar usando mecanismos para difundir o espiritismo, fazer campanhas, fazer grandes palestras, fazer grandes seminários, essas coisas assim, que a só. gente poderia estar todo mundo ajudando e a BAR centraliza esse poder, mas ela não teria o poder de gastar dinheiro assim, por exemplo, o que eu vejo assim, trazer pessoas de fora, né? Que às vezes fica bem caro, né? Às vezes a pessoa vem com o dinheiro dela, ela faz um monte de grupos, ela quer visitar os grupos, ela faz palestra em todos os grupos. Mas também trazer pessoas de fora, por exemplo, assim que dá alto gasto, né? E não rende para os grupos, não tem participação. Então, acho que essas coisas deveriam entrar em acordo com os grupos, né? Prioridade aos grupos. Sim, com certeza. Aceita não, eu já Leandro. aceitei. Ali está. Oi, Leandro. Oi, gente, desculpa, Tudo o celular bom? da Thaís morreu. Peço desculpa, já teve que entrar com o meu. Tudo bem, não tem nenhum Tudo bem. problema. Seja bem-vindo. Ô, Obrigado. Leandro, o que que você achou aí? Essa parte aí, Ele não concorda? ouviu nada. Ô, Ah, Beth, não eu ouvi. perdi tudo que ele falou, porque foi justamente nessa hora que morreu o celular. Ai, tá. Então, peço desculpas. Era o negócio da questão do property, né? Do É, objectives. Yeah, é. I'm sorry, eu perdi isso. Não, mas a única coisa que podemos ver, de colocar que está dentro do Reino Unido, né, assim, o uso de renda e a propriedade da BUS para promoção dos objetivos. Tem essa cláusula aqui que fala que o trustee tem o direito de ser reembolsado dos bens da BUS ou pode receber pagamento
né, reembolsando as despesas, né? Eles falam que assim reasonable expenses, né? Então isso está muito aberto, porque alguém Tá, pode, como tá, você está falando aí, verdade. né, a pessoa pode, por exemplo, colocar assim isso obviamente é exagerado, mas digamos que trazer um palestrante paga assim assim voo primeira classe, colocar num hotel 400 libras por noite, etc. E fala que isso é Reasonable. assim, um custo justo, né? E digno, né? Ou está fazendo um trabalho para a Bus e cobra assim o preço assim mais do Superfaturado. mercado, superfaturado. Se vocês falam assim para mim, não, os espíritas não fazem isso, eu vou falar, olha, vocês estão bem por fora do que nós já passamos mal um bocado para caramba. Olha só, nós compramos um ar-condicionado velho para pôr na lojinha, velho, de uma pessoa que era trustee da casa. Aí ela veio com a nota. Aí eu descobri que o novo era 1.500 libras. Ele queria. Eu descobri que o novo custava 700, com garantia de 2 anos, e mais 500 para a instalação. Dava 1.200. O velho que ele vendeu para nós, que nem funciona direito, custava 1.700. Daí eu peguei e mandei para ele dentro do e-mail todos os dados do mesmo igualzinho, né? E daí a casa caiu, né? Porque daí a pessoa ficou. Mas vejam só, gente, parece que é mentira que a gente está contando uma coisa dessa de dentro da casa espírita, mas é verdade. Agora que nós tivemos que fazer a construção, reforma, não sei o quê, a gente aprendeu um monte. Todo mundo queria tirar um tostão de lá de cá, a gente tinha que estar com os olhos em cima. Roubar máquina. As máquinas roubaram todas as carregadoras das parafusadeiras, roubaram tudo. Agora a gente, para ter uma parafusadeira, tem que comprar uma nova, porque a bateria custa o preço da parafusadeira junto, tudo junto. Vocês acham que tem cabimento isso? Roubaram a casa, nós compramos 3 parafusadeiras e temos agora 3 parafusadeiras sem bateria. Então, não pense que não é possível, tudo é possível. Tudo é possível. Nós somos mais espírito de porco que espírito de verdade. Então, tem que cortar as rebarbas, sim. Eu concordo. Claro, por exemplo, olha, tudo tem que ser assim. Tem que ter um limite de gasto, né? tem que ter Tem que vários orçamentos, estabelecer limite de gasto, assinatura, aprovação, sabe? tem que ter É, 3 desde orçamentos, que, né? no mínimo. Tem que ter 3 registrados e guardados, para comprovar um orçamento de algo mais caro. Não pode ter assim, fazer o orçamento, já comprou e vai, vamos lá. Porque as empresas do governo não fazem isso, mesmo que faz um monte de trambique para ganhar o que eles querem, né? Mas Você viu aquilo, né, do, do Covid, né, que amigo de não sei que fez assim a máscara, assim outra coisa pro Boris, mas isso outra coisa, outro escândalo, outro golpe, outro dia, né? então, se a gente fizer com vários orçamentos e se for uma coisa maior, os membros são só 14, gente, nós não somos muito. Quando a gente comprou a nossa casa, a gente tinha 10 trustees, né? Agora tem 7, mas tinha 10. Então, assim, e a gente conseguia resolver tudo com eles. Então, a gente é só 14 pessoas, 14 grupos, né? Não tem, é um representante por grupo, então perfeitamente viável para votar as coisas, tudo direitinho. Acho que não tem. É não deixar a aprovação só na mão dos trustees. É, Aprovação de projetos e tudo tem que passar pelos grupos, a aprovação dos grupos, né? até porque o grupo pode ter alguém que vai fazer voluntário. Nós Claro, conseguimos e isso os tudo. grupos se voluntariam mesmo, né? Sempre Então, tá a gente ali. conseguiu isso Então, também. é Então, isso. assim, poderia estar limitando, igual a gente tem no nosso grupo, o limite de 500, por exemplo. Então, está limitando as despesas e o resto tem que ser discutido e votado, né?
aí mais um valor com os trustees e depois, acima daquele valor, aí só com os membros. O que vocês acham? Claro. Ter Isso dois precisa- valores. Isso pode ficar claro assim. Como que Então, vocês isso querem daí votar? entra aqui na última, no 3, né? Prevent Child Trustee, Connect Person Não Benefício Payment. O Dave, Yeah, então, então aqui isso nesse item, nothing in this clause shall prevent é, a charity trustee or connected person receiving any benefit or payment which is authorized by clause 6. Ok. Então, cláusula 6. Sim. Então, assim, que cláusula 6 está restringindo as condições, né? Que falam que nenhum trustee ou pessoa conectada com a BUS pode comprar ou receber qualquer bem ou serviço da BUS em termos benefícios preferenciais aos que estão aplicáveis aos membros do público, vender bens, serviços ou qualquer interesse de terra em terras para a BUS, seja Não, mas concentrado. falou que o trustee pode ser pago com a propriedade da base lá Então atrás. isso está Agora aqui está escrito. complicando. Porque a pessoa pode agir em nome da BUS, pode trabalhar para a BUS, mas não pode prestar serviços para a BUS. Que eu não sei, essa que acho que tem que rever, porque está muito restrito, porque quer dizer que se digamos, eu estou trustee da BUS, e a BUS precisa de um serviço, digamos assim, na informática, que eu não posso, porque eu estou conectado com a BUS. Ou digamos que eu conheço alguém que de repente tem que conserta computador e eu não posso contratar aquela pessoa e apresentar aquela pessoa para a BUS porque nós estamos conectados. Amor, eu acho assim, amor, isso é muito risco. Tem Hum, que ver. Eu mesmo que tenha, pode apresentar sim, só que tem que ter 3 orçamentos, yeah. no mínimo. E eu acho que também não é garantido, mas eu acho que 3 orçamentos, assim, tem que ter 3 pessoas. limita. Já limita. Então, aí isso a gente não vai corrigir nunca, mas eu acredito que tem que usar os mecanismos que a gente tem, Yeah. que não é nada demais. Eu 3 acho que se orçamentos. colocar, Mas isso daqui, o 6, justamente o que foi falado no 5, no parágrafo 5, se você ler o item 3 do 5, está falando nothing in this nada da cláusula é justamente para evitar o trustee, as pessoas conectadas, qualquer benefício ou pagamento autorizado, né, pela cláusula 6. Então, aqui já está falando da cláusula 6. Na realidade, o que ele está falando aqui, desculpa, eu acho que não é bem o que você está falando, mas sim para as pessoas que trabalham, os trustees e as pessoas conectadas a ele, não está recebendo os benefícios também. Porque, por exemplo, como foi falado a semana passada, de repente o BAS está precisando de uma secretária. Então eu vou colocar minha irmã e ganha um valor imenso, sabe? não, mas Ou põe alguém da família. É justamente isso para não cair. É o sim. que eu entendo disso, tá? Não Por estou exemplo, falando que é certo ou errado. eu acho que se a pessoa tem uma irmã que é competente e põe um salário de mercado, eu acho que não tem nada demais, né? Não. Agora só tem que ver se a pessoa é competente, o salário é de mercado. É 3 orçamentos. Eu queria Eu vejo fazer uma isso coisa. estados que vai bloquear alguém que é competente e vai abrir mão para quem que pode roubar. Então, isso a gente está tentando fazer o meio Oi. termo, né? Thaís quer fazer uma consideração. Sim, eu queria só sugerir que
É assim, eu gosto muito dessa ideia das quotes, né? Do orçamento, desculpa. Porque até mesmo fora da Buzz, em qualquer trabalho, em qualquer empresa, você vai comprar alguma coisa, você tem que apresentar diferentes orçamentos para o finance antes Sim, deles aprovarem, né? Sim. Então, mas eu também acho que essa cláusula de que membros da Buzz ou pessoas ligadas à Buzz não podem se beneficiar é errado, porque, por exemplo, vamos dizer que, como foi dito, eu tenho um skill que beneficiaria a Buzz até na quote, porque por ser membro, por ser espírita, e se eu quero dar um desconto, não é? Por exemplo, foi citado o IT. Eu não sou IT expert, mas eu vou usar esse exemplo. Por exemplo, se eu sou um web designer, né? E a Buzz vai pegar 3 orçamentos, incluindo o meu, mas porque é para a Buzz e eu quero dar uma porcentagem do meu trabalho, eu quero donate uma porcentagem do meu trabalho para a Buzz, eu cobro 50% do que eu cobraria normalmente. Sim. Mas a Buzz não vai se beneficiar porque tem uma cláusula dizendo que porque eu sou membro eu não posso dar esse É trabalho. isso que eu estou dizendo, sim, sim. Não, Então não, eu acho que não. Não, eu acho que não é, porque é justamente o que vem as cotações. Você pode sim fazer a tua cotação da tua firma e Não de mostrar acordo com isso. essa Não, mas cláusula ali, aqui. ô Judite, mas De ali está acordo com essa falando que se cláusula, tiver. tá certa, Thaís. De acordo com a cláusula, ela não poderia. De Porque está acordo falando com a que ela é cláusula, eu trustees, não posso. Exato. É. Eu acho que essa cláusula deveria deixar de existir e deveria existir dizendo que tem de ter orçamentos de pessoas fora É, não está ligada, mas que também pode incluir quem está ligado, porque aí a sim. gente vai para o mais barato, que pode ser até para quem não está ligado com a Buzz, Hum. né? Como pode também ser alguém que está ligado e quer doar parte do trabalho e só cobrar uma outra parte. Né? Essa Eu é a acho minha que sugestão, essa é a minha. Não, eu concordo com você, Thaís. Acho que fica melhor assim. Uhum. Não sei assim os riscos, eu não conheço assim, não sei os riscos que poderia estar acontecendo, porque essa proposta aí foi da própria Charity Commission. Ah, A Mas Charity Commission que talvez botou isso. talvez tenha havido essa proposta, porque não tem nada indicando que nós temos de apresentar um determinado número de orçamento antes de aceitar o trabalho. Sim. Né? Porque se é colocado de que tem de se acertar X números de orçamento antes de se fechar uma proposta, já tira esse risco, né? sim, sim. Agora, se não houver essa cláusula e falar, não, o primeiro que aparecer a gente pega, aí já tem um risco grande, né? Claro. Sim. Quantos orçamentos você mexe com, você trabalha com essa área quando você vai? Eu trabalho na área médica, mas como eu sou parte do management, eu tenho que apresentar orçamentos antes de eu poder Quantos? adquirir qualquer coisa. Eu tenho que apresentar sempre no mínimo 3. Sim. No mínimo três. Não, No mínimo. a gente está também na área médica, Thaís, e eu sei que determinados projetos nós precisamos de entrar no concurso, porque eles falam é acima de 20 mil, acima de 30 mil, então nós precisamos de botar para tenda e que Sim, precisamos não, de nós temos de pôr solicitar. para tender também. Exato, É, né? E que parece que cada ano o valor está ficando menor. é. E eles Além de pôr para tenders, tem de fazer um User Requirement Specification, exato, né? põe isso para Justificando. tender, mas isso são valores bem elevados, né? Quando Hum, são valores menos de 10 mil, tu só apresenta orçamentos. hum. Tá. Então a gente poderia estar criando uma tabela para isso? Vocês acham? Como faria isso? Tem que incluir, né? Um mínimo de 3 e acima de, sei lá, né? Até o valor Apro- X, né? É. E aquela coisa, sempre aprovação, não só dos trustes do grupo, porque, né? Da onde que vem colaboração? É dos grupos, é interesse dos grupos. Para que é esse trabalho? Por quê? Então, Sim. sempre aí para É que a seja aprovação dos grupos, dos membros. dos membros.
Então, nós vamos definir assim. Vamos fechar a questão E disso, acho que então, parou. Congelou. congelou? Fala. Não, agora voltou. Fazer três, no mínimo 3 orçamentos da área, né? 3 concorrentes. Três E se tiver proposta de trustee que cotação. se tiver trustees que trabalham na área, também pode entrar como concorrente, mas daí a gente colocaria ele como quarto. Que tal? Como? 3 orçamentos fora, e se um trustee trabalha na área e quiser ofertar um orçamento, ele pode entrar como quarto concorrente. Que, por exemplo, assim, igual a Thaís falou, se ele quer dar 50%, aí ele entra com orçamento, 50% de doação e mais 50% de trabalho, e ele vai ganhar o orçamento e vai fazer. Com 50%. We consider well as a Eu acho que a gente position. deve pôr um mínimo, mas eu acho que a gente não deve pôr um máximo. Por exemplo, você está falando, se às vezes pode ter, dependendo da área, até mais membros que fazem aquilo e querem entrar com Auxiliar, né? orçamentos, né? Então, Mas para se eu não for limitar, mas eu acho que sim, eu acho que um mínimo de 3 e máximo não há, né? Quanto a gente quiser dar Não tem máximo, mas estou falando, Aham. o trustee não entraria nos 3, entraria como quarto, quinto, sexto, se tiver uma regra que ele entendi, É o você que quer... está falando. O mínimo é 3. Mínimo Aí pode ter 10, 3. Você não 20. precisa colocar. Sim, Tá sim, boa. Vocês não Ivonete, entenderam. Eu estou falando mínimo entendi 3, agora. mais, se um trustee quer entrar, ele entra como quarto, porque eu tenho 3 de fora para garantir. Porque se eu tiver 3 trustees do grupo decidindo, aí é risco, não é? Entendi. A única coisa que eu diria é que a gente só tem que tomar cuidado que dependendo do tipo de trabalho que a gente esteja à procura, pode ser tão específico que a gente não consiga nem 3 orçamentos, né? Sim. Então, só temos que tomar cuidado com isso. Eu digo isso porque, por exemplo, na minha área tem coisas que o país mesmo oferece não condição. oferece e a gente acaba não tendo orçamento nenhum e tendo que ir com uma companhia só e acabou. Mas aí, veja só, no caso da base, a base não tem uma coisa, nada disso, né? Acho que não tem risco de entrar em coisas assim. O que a base poderia... Não, porque não tem muito que... Não tem, a base é É. uma representação, não é uma firma de serviços Que presta serviço, né? Ela isso, só representa. não é de Então produção já de... resolvido isso, porque olha, se a gente for ficar batendo, a gente fica até aqui. Já está mais 1 hora só fazendo o 1 e o 2. Tá bom, amor, mas vamos fazer assim. Gente. A gente então concorda que No a gente mínimo põe 3. no mínimo 3 de fora. Yeah, De fora. eu coloquei Mais no os chat, Precisa nem, trustees. né? Eu coloquei at você least nem pôr 3 de quotes. fora. No mínimo 3, Yeah. simplifica aí, né? Eu acho que já fica bem. Yeah, at least 3 Já quotes from fica bem. non-connected persons must be considered, as well as a possible 4th quote from a connected person. Amor, Look to the value of at least Beth, falhou, Beth. Não, A Beth falhou. colocar, né? Que no mínimo 3 Yeah, propostas, já está no chat. né? Eu coloquei no chat. At least 3 quotes Tá. from connected persons must Uhum, be tá? considered, as well as possible Então vamos fourth quote. continuar, porque senão. Ó, a Aí, gente veja tá no só. 7. Aí vamos para o 6. Uhum. O 6 tem alguma coisa? Eu não marquei nada do 6. Porque daí é o não, o que os trustees não podem. Eu acho que tá. Vou passar. Benefício e Thaís, pagamento de Então, utilidade. Não. Oi, tô ouvindo. você viu aqui o 6 também? Tô vendo aqui, é que tá pequenininho no meu screen. Tô olhando aqui. Tá. Então, ele não pode vender goods, serviços, sem interesse em land of be employed, ele não pode ser empregado. Eu concordo com isso, porque senão, assim,
empregado, né, vai trabalhar É. na lojinha e vira uma bagunça, né? Uhum. Não pode receber financial benefício, igual assim, vai trabalhar É, tá óbvio, é. Hum. Acho que a gente pode partir para o 7, porque esse daqui só complementa o outro. Mas peraí, esse aqui não This é o que a is gente estava cell falando do good. outro? esse complementa o outro, que o trustee não pode ser. Não, mas é que não é só trustee, tá falando connected person, então o membro também não pode. E a gente vende livros também, não? Então aí a gente já está contradizendo o que a gente discutiu antes. Então, Porque tá. Então, agora tá bom. Você levantou uma ponta importante, por isso estou perguntando. é, Eu não tinha reparado connected person. é, Connected eu acho, person poderia ser os membros do grupo. sim, está conectado a Buzz, A né? instituição. Então, a gente vai ter Uhum. que tirar connected person, porque a base foi feita para os grupos, não foi feita os grupos só os grupos para base. Então, a gente tem que tirar isso. É. Deixa eu ver se eu marco aqui no meu. Então, a gente vai deixar só trustee? Eu acho É, que sim, né? é, eu acho. Posso ver? Acho que fica só. Na realidade, eu não estou entendendo. Ó, eu tenho que estar traduzindo em português. Então, o benefício de pagamentos da Você tem em caridade português, é que eu conexão. Você já Não caridade trust buy, comprar, receber qualquer goods, né? Qualquer objeto ou serviço Ô, da CEO é do trustee, né? não, ô, Judite, não, é ô, da Judite, aqui, todos Rio esses itens é a aqui tá Charity. ok. Só a gente Tá? precisa checar essa parte aqui, ó. Connect Conectar. person, sabe? Ah, Aqui, tá, é tá. claro, tudo isso aqui tá bem. O problema é aqui, ó, esse connect person. Agora, Eu já connected cortei. person, ele tá assim, isso não poderia ficar assim, cabendo aos trustees e bom, é que membros de grupos, né, dá na mesma, né, não Não, modifica, porque né, na Thaís? realidade. Desculpa, Beto, porque na Não, realidade o que está se falando aqui do Connect Person é dos benefícios, para evitar os benefícios, porque de repente, por exemplo, a gente pode vender os livros e pegar a arrecadação para o lado pessoal. Eu acho que é bem assim, Eu, não eu para o entendi, grupo. eu É isso que eu entendi entendo? eu entendi diferente, Judite. Porque Não, ele então fala tudo assim, bem. ó, ele Ah, fala assim, ó, benefícios e pagamentos, né? Então, Para não é só charity. para charity. Então, não é só benefício. Por exemplo, vamos voltar com aquilo do Haiti, né? Se a gente tem um membro que vai estar fazendo a página da Buzz, né? E só que a gente vai ter que pagar esse membro, porque ele não está fazendo de graça, mas ele vai dar aquele desconto e vai ter ganhado lá no Bids, porque teve lá as 3 orçamentos e o dele foi mais barato. Essa cláusula está dizendo que a gente não pode pagar ele, porque ele é membro da Buzz. Então está tá. contradizendo o que a exato. gente disse na outra. Outra coisa que Não, está então tá bom. contradizendo aqui, e desculpa, eu posso ter entendido errado, é na parte dos trustees, que teve uma outra discussão onde os trustees iam ser remunerados, né? Foi Exato, isso? lá no outro. Por Lá isso que a no gente ia outro. Então, tirar. É, essa parte aqui está contradizendo aquela parte, porque está dizendo aqui que os trustees não podem ser remunerados. sim, sim. Uhum. É isso que eu falei antes. Tá Trabalho é voluntário. o trabalho é É. voluntário. Então, Tá, então deu para entender. a gente vai ter que reescrever isso daí, né? Vai Porque ter que reescrever. Mas está realmente em sendo documento da gravado, né? Charity Commission é dito, no caso de precisar, por exemplo, coisa específica, né? Um contador, não tem ninguém para fazer, vai precisar de um contador, claro, esse profissional vai ser pago. Então, eu lembro que, né, por causa da nossa Constituição,
Dentro da Charity Commission tem isso mesmo, essa coisa de, né, de se não tem ali, por ser um trabalho voluntário e tudo, na necessidade de contratar um profissional. Sim, sim, mas aqui sim, lógico. na Constituição, nós já vimos lá atrás que se precisar contratar um profissional para comprar um imóvel, igual nós fizemos, nós contratamos advogados e tudo, né, que é da área de compra e venda e tudo, a gente pagou, né, 10 mil a gente gastou na época para poder fazer o financiamento, sair o financiamento, né? É obrigatório, não tem jeito de não fazer de outro jeito. Isso, e aqui está falando na parte de trás, a anterior, e tudo bem, tá coerente. Mas a 5 e a 6, ela está em conflito. Então, a gente teria que refazer esse 5, 6, vamos marcar para a gente refazer, vamos dar uma lida nós depois, para não gastar tempo aqui, mas vamos continuar no 7 e marcar para a gente refazer. Eu vou pesquisar um pouquinho também na Charity Commission para ver aqui como está isso aqui. Porque está em conflito. Isso é o que eu acho. Não sei se vocês tudo acham. Que o 5 e o 6 está em conflito. Eu também acho. Eu sei, só precisamos de apagar o Connected Person. Podemos deixar para o Charity, no Charity Trustee, e provavelmente colocam uma especificação que o que está dentro da obrigação de trustee, como, por exemplo, assim, o trabalho que a trustee tem na bus, mas, digamos, se o trustee, digamos que nós temos o trustee que é encanador, e vai precisar de fazer um trabalho na bus, que precisa de comprar ferramentas, então, lógico, assim, a bus vai compensar, vai ter que pagar, pelo menos, material. Mão de obra, né? Mão de obra não, É, material. Então, pelo menos material, né? Então, nós temos que, assim, que fazer um ajuste, porque ele está vendendo serviços, né, para a bus, né? Prestando Então, serviço. Mas o que aí, a Thaís nessa falou. cláusula, vai ter que, assim, os 3 orçamentos, né, que vai Sim. estar no parte anterior. Então, É isso que eu estou falando, que é por isso que tem que arrumar os dois, um com o assim que eu... outro. Nós temos que ler isso aqui e ajustar. Aqui embaixo vai falar outra coisa importante que está ligada também a essas coisas todas. O conflito de interesse. Vamos lá? A Charity Trustee, né, tem que declarar a natureza e também o tamanho de qualquer interesse direto ou indireto que tem dentro de qualquer transação, proposta ou negócio com a bus ou algo que não foi que não foi declarado antes, e também de ausentar-se de qualquer discussão com os trustees em que pode ser que entre um conflito de interesse de agir exclusivamente nos interesses da bus ou qualquer interesse pessoal, que isso inclui, mas não está limitado a interesse financeiro. E também o trustee que está ausente da discussão também não deve votar ou ser incluso em qualquer de parte do quórum, de qualquer decisão dos trustees nisso. Então, acho que isso está muito... Eu gostei, isso é muito importante também, de não ter, assim, nenhuma dúvida que a pessoa pode estar junto com a bus e de repente tem o risco de um conflito de interesse de algo que está relacionado, de repente. Acontece. Geralmente isso daí é por causa a pessoa às vezes está em duas charity. Isso, Então, para estar duas charity que seja assim, por exemplo, uma pessoa a Beth tem o grupo dela e ela é trustee no Fraternity, e ela ser trustee da base, isso não tem conflito de interesse, né? Não, aí não, porque são os mesmos mas propósitos. mesmo propósito.
Mas se, por exemplo, assim, ela tem outra charity e ela vem e tem a base, e aí tem um benefício que poderia ser para a base ou ser para a charity dela, daí tem que ver, aí que entra os conflitos, né, de interesse. Por isso que tem essas propostas aqui para a gente pensar se a gente também deveria estar pegando pessoas que estão dentro de várias charities. Por exemplo, eu não gosto, eu não quero. Por exemplo, assim, eu tenho uma pessoa maravilhosa, mas ela está dentro de uma outra charity religiosa. Eu falei, não, você não pode ser charity, você não pode ser trustee da nossa charity. Você tem outra charge religiosa que não tem nada a ver conosco, que é totalmente, que é diferente, muito diferente de nós. Então, assim, como que a gente vai botar você em duas religiões diferentes? Eu não aceitei, né? Apesar de eu gostar muito dela e acho ela uma pessoa inteligentíssima, mas não deu, né? Eu falei para ela se decidir, né? Mas como ela virou espírita meio por tabela assim, ainda ficou. Ela já era dessa charity, agora já tem alguns anos, ela ainda não se decidiu. E eu não aceitei para não ter conflito de interesse. Então, Experiência, né? por enquanto ela ajuda lá. Se ela quer, se ela acha que a mão de obra dela, o trabalho tem que ser dado ali, então ela fica ali, né? Não vamos. Forçar. Então, acho que mais que tem aqui. Então aqui fica assim, fica bem assim, né? Fica tudo bem, não precisa. Judite, o que você acha, Judite? Tem aí Na a. realidade, eu Aí, conflitos de interesse, na realidade, eu não entendi muito bem. Lealdade, como você deu o exemplo, porque eu entendo pelo exemplo. Eu, na realidade, como eu não entendi muito bem o que eu está vou querendo dizer, explicar para você, ó. Se você tem a sua charity aí, eu vou ser um tecido da sua charity. Eu tô dentro da sua charity, então a gente está vendo as festas, está vendo as coisas, tudo para ir. Mas de repente eu tenho eu ajudo uma charity lá do Homeless, por exemplo. Eu sou trustee também de uma charity que não é religiosa nem nada do Homeless. Daí, então, por exemplo, eu quero que faça campanha para os homeless, eu quero que faça não sei o quê para os homeless, aquilo para o homeless. Então, eu fico, em lugar de eu defender os interesses assim da charge religiosa e tal, como eu estou vinculada a uma charge do homeless, eu fico batalhando as coisas só para a charge de homeless, porque eu quero ajudar os homeless e eu quero usar essa charge para ajudar os homeless. Então, assim, aí é que entra o conflito de interesse, porque eu estou na sua charge para quê, então? Eu sou religiosa, quero ajudar a sua charge a crescer, ou eu estou querendo usufruir da sua charge para beneficiar outra? Por isso que ser trustee de várias charities dá problema. O problema de conflito de interesse. Também dá problema, assim, por exemplo, quando você mexe Tem com os coisas. requisitos para ser trustee, né? É, Você precisa ter certos requisitos. é. porque que eu entendo, a prioridade, o que eu estou entendendo aqui, a prioridade da caridade da BAS, que é É, reconhecido pela BAS. Agora, os outros a gente pode estar ajudando, mas isso é pessoal. Não, eu sei, amor, eu sei, Deu para entender? mas Porque, pode na ter realidade, um trustee dentro da BAS que, que tem conflito de interesse, porque, como a gente já teve, tá, amiguinha? Isso aí já teve na BAS, bastante, com bastante problema, tá? Bastante problema. Teve até confusões, assim, discussões, assim, feias, assim, bem chatas. Por quê? Porque, por exemplo, eles achavam que eles têm uma charity e que a BAS tem dinheiro e a BAS tem que dar o dinheiro. E eu votei não, né? E mais algumas pessoas não, e a gente foi assim, quase jogada debaixo do ônibus, né? Porque não tem condições, que nós somos miseráveis, que a gente está querendo guardar dinheiro para quê, que não sei o quê. Falaram um monte de coisas feias conosco.
E eu falei, não interessa, a BAS não foi criada para servir a sua charity. Não foi. Não, lógico. Não, mas Então, Ô, toda Judite, por exemplo, Judite, essa oi. cláusula aqui é no É. caso se acontecer. Então, tem que ter na Constituição para não deixar acontecer, tá? Ah, isso, sim, lógico. isso. Então tá. Não, Tá? então tá certo. Não, tá certo. Porque Thaís, eu tô vendo que a coisa tem também uma caridade, não? A fraternity. E eu acredito que ainda continua, não é por causa da Ângela, já passou, Mas foi a embora. gente ajuda, não faz parte. Essa char não faz parte do Fraternity, é separado. exato, exato. É igual nós que temos Ah, o Homeless, mas a charge do Homeless não faz parte. Outra coisa, É. a gente pega a Aí doação isso é dos pessoal. membros da casa e faz para a charge. Não é que a gente tira o Não, dinheiro da então nossa agora, charge. não, sim. Agora eu entendi o que que é. Não, porque isso é pessoal, não tem nada. É A BAS pessoal. vai ajudar o grupo. É. Esse é o Se objetivo, não sai do não a objetivo. caridade. Ô, gente, Então tá tá certo. claro isso. Então, Vamos rodar, vamos porque passar. a gente tá Perguntar para a falando Thaís, coisa né? aí A desnecessária. Thaís não respondeu. Não, eu concordo com essa cláusula, é importante ter, é sempre importante Não. Segurança aí. declarar. Tudo bem. Não. Então vamos lá para 8. Até que tá rendendo. É. Vamos para 8. 8. Né, 8 é que sobre a responsabilidade dos membros, qualquer dever que os membros têm para contribuir a BAS, se caso que tem que a BAS fique desmanchado, né? Que se terminar o registro e que não vai existir a BAS mais, né? Então, se the CIO is wound up, the members of the CIO have no liability to contribute to its assets and no personal responsibility for settling its debts and liabilities. Então, gente, como a BAS foi foi registrado como charitable institution, ou seja, assim como pessoa jurídica, as pessoas não têm uma responsabilidade individual. Isso é diferente. No nosso caso, que nós somos assim a registered charity, que é dos membros, mas nós não somos incorporados. Então isso é só assim uma descrição, né? Que isso não tem nada, uma observação até. Mas só que isso daí faz com que a BAS nunca vai ter condições de pegar um financiamento, né? Quem é responsável Vai pelo ficar financiamento? muito mais difícil. Vai ser igual, por exemplo, a pessoa que tem a empresa limitada e o banco vai precisar daquele diretor para ser fiador, porque vai dizer, olha, assim, você tem a sua empresa limitada. Se falir a empresa, você pode ir embora, deixar e a gente vai ficar prejudicado, porque você não vai ter nenhuma responsabilidade. Então, você é desafiador de qualquer compromisso. Então, vai ser mais difícil. Mas, não sei, isso foi o jeito que a BAS conquistou o registro na Charity Commission, o jeito que foi organizado. Mas é uma observação que Mas daí tem que ficar ciente que a BAS nunca pode ter um imóvel, por exemplo. Ela não pode entrar em sócia de um imóvel. Por exemplo, comprar dois grupos, né? Um grupo e a BAS comprar um imóvel, por exemplo, junto, porque ninguém só tem responsabilidade de ter e ninguém tem responsabilidade de pagar. Nós temos responsabilidade. Ela não tem uma renda, né? Ela não tem, então vai ter mesmo condição, né? Só se alguém um dia fizer a doação de um lugar, doação, mas ela em si nunca vai ter condição de comprar. Sim, não, mas a gente pode programar se os grupos quiserem, nós podemos, porque quando nós começamos também, a gente não tinha nada, não tinha como começar, né? Então eu fui no banco, eu vi o que precisava. Ele falou,
precisa de 5 anos disso, 5 anos daquilo, 5 anos daquilo outro. Me deu uma relação de coisa. Você não tem nada, você não tem a mínima condição, e ainda ficou meio grosso comigo. Eu falei, tudo bem, não tem problema. 5 anos, 5 anos. Fui embora com na minha cabeça, 5 anos. Daqui 5 anos eu volto. Então, assim, aí eu programei todas as coisas em 5 anos. Por isso que eu sou contra mudar a direção da chart de 3, 4 anos. Está errado. Tem que ver tem que votar. Se a pessoa está dando problema, sim, mas se você tem um objetivo grande, por exemplo, você não pode ficar mudando a direção, senão muda todas as conquistas também. Aí eu fui programando 5 anos, montei uma lojinha, tudo, 5 anos de lojinha, tudo, provou que a gente podia comprar e compramos. Entendeu? Que a gente tinha uma renda, que não sei o que e tal, e conseguimos. Então, assim, a base pode programar, a gente pode programar, só que com um negócio desse aqui não pode. Nós não podemos programar uma coisa dessa. Por exemplo, assim, se eu quisesse botar a base dentro do nosso imóvel e falar, vou vender uma parte do imóvel para a base e a base vai passar a ter uma parte dentro do William Crookes. Ela não pode. Porque ela não Tem tem. necessidade, né? Também tem que ver, ainda mais aqui, que as coisas são tão complicadas, tão caras. Isso daí, sabe, né? Hoje em dia, as coisas, uma federativa para nos É, representar, de repente, né? é Não, que, a é gente não que foi. precisa se preocupar muito com isso. Eu acho também que no momento, não quer dizer sempre, porque o futuro, né, muda, Futuro é futuro. mas eu acho que no momento isso é irrelevante para a Bus, como a Beth disse, a Bus não tem income, né? Não Então tem, não teria nem como usar a Bus como um fiador, né? Porque claro. o income, qualquer income que a Bus receba são dos membros, né? Exato. São É. Mas quando de você vários grupos, né? Amor, quando a gente declara para o financiamento, você declara os valores daqueles membros comprometidos. Por exemplo, para completar nossa renda, nós fizemos os trustees, eles assinaram um documento, né? E de doação de 50 libras cada um, eu e o Dávia 100, declarando todo mês, mais uma pessoa 100, então a gente conseguiu ter o valor que faltava, porque eles exigiram um valor, depois, na hora de sair o financiamento, eles exigiram mais 600 libras por mês. Daí a Sim, gente criou esse mecanismo. E mas, eles aceitaram o mecanismo, porque os membros podem ser doador efetivo, se eu declarar que eu sou. sim, mas Entendeu? isso é diferente, né? É diferente da Não, situação da Bus, porque o diferente é, se o membro não é responsável e nem o trustee é responsável por as dívidas da barra, aí é diferente mesmo. Aí não. Aí a gente assume que a gente é responsável. a Bus, na verdade, eu não estou a ver quais são as dívidas que a Bus estaria fazendo, porque ele já não Não, tem. não tem dívida, mas eu estou falando assim, ela pode ter um projeto e aqui bloqueia todos os projetos assim de se estabelecer, de fazer uma união, ter um local e tal. Ela, por exemplo, ela poderia abrigar os grupos pequenos, por exemplo, ter a base não como base ser grupo religioso, que ela não pode ser, tá? Não pode montar essa de Não é espírito, atividade. não é atividade, Ela não é mas um ela grupo, ela não poderia é ter um mais um imóvel. grupo. Ela só Isso. representa os grupos. Mas ela poderia ter um imóvel e, por exemplo, ter segunda-feira um grupo espírita lá dentro, terça-feira outro grupo espírita, quarta-feira, e ter centro espírita todo dia dentro daquela casa, por exemplo. Mas eu acho que a gente aqui Eu está acho que falando tudo, do. Só Eu rapidinho para colocar Isso aqui só daqui, uma. isso aqui é só para um futuro, mas por exemplo, Exatamente. Eu acho que da mesma forma que a Constituição está sendo alterada agora, se no futuro essa for a ideia da Bus, é pode-se só bem fazer uma discutir emenda. lá e fazer uma emenda, porque senão a gente É, vai acho que estar isso daqui a gente não alterando. precisa ficar muito discutindo, não, porque a gente está vendo que isso, né, vai ser difícil chegar lá. yeah. Não é Não, impossível, mas claro, mas é é assim uma como a coisa. Ivana falou, é interessante pensar, porque assim, é interessante que a Bus tenha assim um sonho, algo que, digamos,
5 anos, 10 anos, como qualquer pessoa que quer ficar aqui efetivamente vai ter o sonho de, digamos, ter algo tangível nas mãos, porque senão a tendência, especialmente nessas sociedades que seguem um determinado modelo financeiro, é que as despesas aumentam mais que que o dinheiro que está inflando. Ou seja, se você não tem um projeto de ter algo tangível, concreto nas suas mãos, você está perdendo dinheiro e indo para a falência, né? Eu sei que é algo que talvez não vai ser fácil digamos, de mudar nesse momento, mas é algo de pensar, porque É, especialmente assim como eles falam que o trabalho mediúnico tem que ter, está escrito, está assim escrito, esqueci, foi Kardec, foi alguém que falou que tem que ter um lugar fixo para os trabalhos é, mediúnicos. é. Tem vários trabalhos que precisam de um lugar fixo. E isso pode começar, por exemplo, assim, num lugar pequeno, igual que as pessoas compram um apartamento, um estúdio, kitchenette, para assim, para começar, mas olha, isso é começo, mas pelo menos é meu. Daí um dia vai ser algo que realmente assim vai ser mais apropriado. Porque se não tem o plano que o que eu tenho visto, reparado que é muito frustrante aqui, é que os recursos, como a Ivna estava falando, no Brasil, por exemplo, a gente tem muitos, muita ajuda, Facilidade para. assim, de fazer, que você nem, talvez, não é tão importante pensar, mas... Love, acho que a Lolita quer entrar, não sei. Ok, deixa eu ver aqui. Ô, gente, nós já estamos a 1 hora e É, 16 minutos. Uhum. eu não estou Tá. vendo aqui. Pode ser que ela só botou a mensagem. Yeah, Olha, gente, yeah. tudo bem, e nós deixamos isso, já que é meio polêmico, eu só trouxe porque eu sou uma sonhadora de verdade, né? Por isso que Eu a acho gente. que isso pode deixar, porque mesmo porque todos os grupos, eles não são estáveis. Tem gente que vai e volta, volta por país de origem, volta para cá de novo, e não é instável, São grupos né? tão Então, pequenos, né? são pequenos. Um grupo tão pequeno, Eu acho que o espiritismo aqui ainda está assim bem em engatinhando, estado, Judite. nem gatinhando, eu poderia menos ainda, porque ah, na realidade o objetivo da base em si é ampliar o espiritismo, é Sim, Verdade. passar para os ingleses também. Só que eu vejo também, tem muita. É só uma comparação, tá, gente? E que é a realidade. Tem muitas casas espiritualistas aqui de Londres, casa espiritualista, não espiritismo, Uhum. que já se fecharam. Que eu ia em quase 4, agora só tem um aberto, é, porque eles estão fechando também, justamente por isso, por de falta membro. financeiro e de Sim, não poder pagar o aluguel, tudo mais. Eles fecharam por falta de pessoas que participam também de Engajamento. doação. E olha que todas as vezes que a gente vai lá na igreja espiritualista, eles cobram na época que eu ia, 3 libras. Yeah, spiritualista sim, cobra, eles não têm aquela coisa É, que... mas eles cobram justamente para Se pagar, manter. se manter, Hum. que eu acho que é é, correto, não acho que é ruim. Mas sim, se você vai sempre pagando, o pessoal deixa de ir, né? sim. Então eu acho assim, Estamos eu acho que vivendo outra realidade atualmente. Então, então acho que tem que deixar do jeito que está, a gente ainda está caminhando, e quando aumentar mais, que eu acredito que o espiritismo pode estar aumentando mais, Tá, ah, no vamos deixar futuro, então. aí a gente pode estar mudando, revendo tudo isso de acordo com as necessidades, Tá ótimo, amor. Feito. Vamos para o número tá? 9 e aí fazer. O número 9 é grande.
Vocês querem começar? Ou vocês, o 9 tem muitos subitens e tem tem 6 itens e bastante subitem. Vamos começar esse? Eu acho que talvez, que a gente já está 1h20. Eu não sei o que vocês acham, mas talvez a gente podia deixar próximo domingo, né? Vamos dar uma vocês lida deixa- nele e a gente já isso. vem com algumas ideias pré-concebidas Sim. com relação a esses itens. No Isso. grupo tem em português. Quem tem dificuldade está lá bonitinho em português, né? Que a gente fez Deixa a apesar gente que ler, É. tá? E aí a gente Tá. vem domingo um pouco mais objetivo aí. Tá bom, amor, tá joia. Esse não é tão complicado, né? Acho que é uma área melhor, mais gostosa de fazer, que o outro é muito cheio de detalhe, né? Mas então tá ótimo. Tá? Então vamos encerrar os nossos trabalhos. Eu vou agradecer o Mestre Jesus, mestre querido, companheiro de jornada. Obrigada, amigos espirituais, trabalhadores de Jesus, que se unem a nós para nos dar direção. Mestre Jesus, tu és o dirigente do barco. Dá-nos a luz e o entendimento para que possamos decidir as coisas de forma correta, de forma que possamos vislumbrar as conquistas que temos que fazer espiritualmente aqui na Casa Terra e na Casa Inglaterra. Obrigado pelas oportunidades benditas que são dadas a todos nós de estarmos aqui lutando pelos nossos trabalhos espirituais, pelos grupos que os quais dirigimos, que possamos, Mestre Jesus, levar essa luz para todos os membros do nosso espaço bendito. Obrigado, anjos guardiões, companheiros de jornada, e encarnados e desencarnados, e agradecemos a Ti, Mestre Jesus, por este momento sagrado, que assim seja. Assim seja. Então, obrigada a todos. Então, vamos ler, porque lendo é mais fácil para a gente ir rápido. Já chegar Eu tenho aqui uma bem consciente, né? Isso. A gente já vai chegar domingo aqui mais afiado, tá? Tá ótimo. Para a gente render, porque, olha, a reunião já está marcada, a gente tem que dar conta disso daí tudo, tá? Tá bom. Então, a gente se vê domingo. Para quando? Combinado. Dia 17, acho. Que dia que é? 14, 17? Eu não sei de agosto. É por aí. 18. Eu botei no grupo. Judite, está no 18, grupo tá? já. Tá. Beijos. Boa Beijo semana. pra todos. Beijo, Tchau, beijo, tchau, beijo. Lívia. Obrigado, Fiquem com Thaís. Deus. Tchau. Boa noite. Tchau.